Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para mim é uma alegria estar de novo convosco para compartilhar uma palavra em que o céu fez descer ao meu coração e eu queria compartilhar com você mais uma palavra de Deus, pão quentinho do céu, e dizer a você que Jesus é bom e Deus é fiel. Se você tem uma Bíblia na sua casa, abra comigo, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 11 e versículo de número 2, e vamos meditar naquilo que Deus nos dá neste dia. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem caseis ela convosco, pois vós perverteria o coração para seguires os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Queridos irmãos, ao ler esse texto, Salomão, que era filho de Davi, e que foi ou que teve uma nomeação, possamos dizer assim, para a construção do templo, pois Davi queria muito ser o construtor do templo, mas sabemos que devido Davi ser um homem de guerra, um homem que tinha as mãos manchadas por sangue, Deus deu essa oportunidade de ser o construtor do templo a Salomão. Mas nós vamos ver que em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Davi, antes da sua morte, dá a Salomão instruções para que Salomão tenha um bom reinado. Entre tudo isso, Davi diz a Salomão que ele deveria ser corajoso e fosse um homem de atitude. Porque, como bem sabemos, reinar ou liderar precisa, acima de tudo, ter coragem e ter pessoas que tenham a atitude. Atitude que a sua decisão não possa interferir no seu sentimentalismo. Coragem para que a atitude seja tomada certa para todos, sem distinguir pessoas. Então se precisa ser um líder que tenha coragem e atitude. Foi uma das recomendações de Davi. No capítulo 2 ainda de 1 Reis, versículo 10, nós vamos ver que Davi ele foi sepultado na cidade que tem o seu nome, cidade de Davi. No capítulo 5, no versículo 5 do capítulo 3 de 1 Reis, o Senhor aparece a Salomão e lhe faz uma pergunta sobre o que ele queria. E a gente vai ver no versículo 6 do capítulo 3 de 1 Reis, que Salomão lembra a Deus dos benefícios que o seu pai tinha. Salomão lembra como seu pai andou em verdade, em justiça, em retidão de coração. E Salomão mostra que por isso Deus lhe deu um filho para sentar no trono. Ou seja, Salomão ele passa para Deus tudo e como seu pai era, os benefícios que Deus tinha com seu pai. Mas, porém, Salomão lembra e sabe que todos os benefícios e o amor que Deus tinha por Davi estava baseado que Davi andava em justiça, que Davi andava em verdade. Então, Deus amava Davi, mas porém, Davi tinha que andar conforme as orientações de Deus. Entre elas estava em ser verdadeiro e andar em justiça e em retidão. Terminando isso,
a gente vai ver que Salomão, no capítulo 3, versículo 7 de 1 Reis, Salomão mostra a Deus as suas limitações. No versículo 8, Salomão mostra a Deus que o seu povo era grande. No versículo 9, Salomão pede a Deus um coração de entendimento, um coração que tenha prudência, um coração de discernimento, para saber entrar no meio do povo. Esse coração que Salomão pede é um coração que ele possa distinguir o que é certo e o que é errado. Vejamos que Salomão, aqui em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele começa a entender que não era apenas ter autoridade, não era apenas liderar, era ter características de um líder, características essas que só é dada por Deus e pedindo a Deus. Por isso que ele pediu prudência, discernimento. Para quê? Me pediu, além de tudo isso, um coração entendido, para que possa, no momento que ele fosse liderar, que ele fosse julgar, que ele pudesse fazer certo e não fazer errado. Qualidades que Salomão ele pediu como um líder, que era importante para um reinado bem-sucedido. No versículo 10 do capítulo 3, Deus se agradou das petições de Salomão. No versículo 11, o Senhor fala com Salomão e diz: assim diz o Senhor, porquanto pediste essas coisas, e não pediste riqueza, nem pediste a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria. Vejamos que no versículo 10, Deus se alegra do pedido de Salomão. No versículo 11, Deus explica que se alegrou do pedido de Salomão porque ele não pediu a morte dos seus inimigos, que ele não pediu riqueza. O que Salomão pediu foi sabedoria. Não há uma liderança bem-sucedida se não houver sabedoria. Bênção mal administrada pode virar maldição. Não é apenas liderar, não é apenas ter a coroa na cabeça, mas é pedir a Deus as qualidades de um líder bem-sucedido. E Salomão, ele atentou muito bem aquilo em que Deus havia, aquilo que o seu pai havia lhe instruído antes da sua morte. Porque Davi foi bem sucedido, Deus foi com Davi, sim, mas Davi, ele teve que se enquadrar naquilo que Deus havia pedido para que ele fizesse. Não foi, ó. Não. Havia critérios que Davi deveria estabelecer com Deus. Deus é santo e existe em cada um de nós santidade. Então, no versículo 12, Deus confirma o pedido de Salomão, lhe dando a ele sabedoria. Versículo 12. Versículo 11, Deus se agrada. Não é? No versículo 10, Deus se agrada do pedido de Salomão. No versículo 11, Deus explica que se agradou porque Salomão não pediu riqueza, não pediu para matar ninguém, só pediu sabedoria. No versículo 12 de 1 Reis, capítulo 3, Deus agora confirma o pedido de Salomão, lhe dando sabedoria. E a gente vai ver no versículo de número 13, Deus surpreende Salomão dando até o que ele não pediu, porque Deus havia se agradado do pedido de Salomão. E a gente vai ver como nosso Deus ele é grande. Mas no versículo 14,
Assim como Deus fez com Davi, Deus agora faz com Salomão. Versículo 14 de 1 Reis, capítulo 3. Deus agora dá a Salomão recomendações para que Salomão seja abençoado. Entre elas estava andar nos seus caminhos, guardar a lei do Senhor e guardar seus mandamentos, como fez teu pai Davi. Vejamos que no versículo 14, Deus agora começa a mostrar a Salomão aqui que para Salomão ser abençoado, para que Salomão tivesse um reinado próspero, um reinado de bênção, Salomão precisava seguir regra. Salomão precisava se enquadrar naquilo que Deus havia pedido para que ele fosse bem-sucedido, para que ele fosse abençoado. Repito aos irmãos, versículo 14 de 1 Reis, do capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. As recomendações de Deus para Salomão foi que Salomão ele deveria andar nos seus caminhos. Segundo, guardar a lei. Terceiro, guardar seus mandamentos. Aí agora Deus disse, assim como fez teu pai. Vejamos as recomendações. Ainda em 1 Reis, no capítulo 1, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. 1 Reis, capítulo 11 e versículo 1. Salomão agora ama muitas mulheres estranhas, além das filhas de Faraó. Como bem sabemos, Salomão ele teve 1000 mulheres, não é? O versículo 2 vai ver que Deus havia, que foi o que nós lemos de 1 Reis, capítulo 11, versículo 2. Vejamos que Salomão, mesmo Davi dando a Salomão instruções de como ele deveria ser abençoado, bem-sucedido, abençoado por Deus, e que ele teria que ouvir bem aquilo que seu pai havia dito. Ainda por sinal, Deus quando fala com Salomão, como lemos aqui, Salomão pede sabedoria, porque sabia que o povo de Deus era grande, para fazer o certo e não o errado. Deus acha agraciado do pedido de Salomão, porque ele não pediu riqueza, porque ele não pediu para matar seus inimigos. Deus concede o pedido de Salomão. Depois nós vimos que Deus fala a Salomão que ele deveria seguir a lei, que ele deveria guardar seus mandamentos, não é? Que ele deveria andar no caminho de Deus, assim como fez seu pai. No versículo 1, nós vemos que Salomão parece que esquece de tudo que Deus falou e começa a fazer tudo errado. Versículo 1 do capítulo 11 de 1 Reis. Salomão ama muitas mulheres estranhas, além das filhas de Faraó. No versículo 2, Deus tinha recomendado que não se contaminasse com as mulheres estranhas de outras nações, pois elas perverteriam, mudaria o seu coração para seguir outros deuses. Porém, a esta, Salomão se uniu com amor. Salomão pede sabedoria e na hora de mostrar que o que ele havia pedido a Deus, ele deveria colocar em prática, Salomão agora faz o contrário daquilo que Deus havia dito. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Queridos irmãos,
Não há comunhão das trevas com a luz e vice-versa. Não adianta o faz de conta. Para ter a bênção de Deus, tem que obedecer. Deus jamais abençoará um casamento de um ímpio com um crente. Porque a bênção de Deus está na obediência e não no sacrificar. À luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Deus recomendou, porque às vezes Deus diz, não vai dar certo. Deus às vezes diz assim, vai sofrer. E mesmo assim, nós usamos o livre-arbítrio. Quem manda na minha vida sou eu. Se as nossas atitudes de quem manda na nossa vida somos nós também temos que arcar com as consequências. E muitas das consequências em que vivemos em nossa vida não é permitida por Deus, são consequências que nós procuramos por não ouvir os conselhos de Deus. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão pede sabedoria, mas no momento de pôr em prática a sua sabedoria, Salomão ele faz o contrário daquilo que seu pai havia recomendado antes da sua morte e daquilo que ele havia pedido a Deus, que foi sabedoria. E Salomão casou com essas mulheres com amor. E Deus disse que ele não casasse porque lá na frente ela perverteria o seu coração, ela mudaria o seu coração. É um jugo desigual. Não tem como dar certo quando as coisas andam com um jugo desigual. Todos devem estar numa mesma nacionalidade. Todos devem ser de uma mesma religião, falar a mesma língua. Um casamento em sua vida cotidiana, ele já enfrenta altos e baixos, até porque não existe casamento perfeito. Mas existe casamento abençoado por Deus. A perfeição ela não existe, mas a bênção de Deus existe no casamento, quando um casamento ele vive obedecendo a Deus. Está um casamento na orientação de Deus. Um casamento, para ser bem sucedido, ele precisa, acima de qualquer coisa, estar debaixo da mão de Deus. Repito, não há bênção em jugo desigual. E a Bíblia vai dizer, como nós lemos aqui do versículo 2, que Salomão passa por cima das restrições, das orientações de Deus e casa com essas mulheres e se une a ela, e a Bíblia diz com amor. Às vezes a gente diz, eu amo ele. Ele não é crente, mas eu amo. Ela não é crente, mas eu a amo. Parabéns. Que esse amor possa fazer suportar as consequências da escolha. Muitas das provas que nós adquirimos para a nossa vida é consequência das nossas escolhas. No momento da escolha, a gente diz que quem manda na nossa vida somos nós. Mas no momento da consequência, a gente procura alguém para colocar a culpa. E nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Porque a gente vai ver na luz da Bíblia que Salomão lá na frente se atrapalhou. Porque, queridos irmãos, um conselho de Deus, ele é certo. Deus não erra, Deus não falha. Quando Deus diz não, é porque Deus sabe que lá na frente nós iremos sofrer. Mas às vezes, nós somos responsáveis para escolher, mas não somos responsáveis para arcar com as consequências.
Então vos trago uma palavra de um homem que pediu sabedoria, de um homem que pediu a Deus esta sabedoria para que pudesse entrar e sair do meio do povo, para que pudesse fazer as coisas de uma forma certa e não errada, mas no momento em que ele tem que tomar decisões, ele prefere tomar a decisão errada, mesmo Deus havendo dito que não fizesse isso. Às vezes Deus diz não e a gente diz sim. Às vezes não queremos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, porque aos nossos olhos humanos, a vontade de Deus parece que vai trazer prejuízo para nós. Não, nós estamos vendo o hoje, nós estamos vendo o momento. Deus não, Deus está vendo o nosso futuro para que possamos ter uma vida próspera e não tomar o caminho que Salomão tomou. Precisamos ouvir a voz de Deus. Deus não erra, não falha. Uma atitude errada pode destruir todo um futuro. Sabe por que tem muitos casamentos sofridos? Sabe por que tem muita gente sofrendo? Porque não ouviu a voz de Deus. Porque não ouviu os conselhos de Deus. Porque não leu a Bíblia Sagrada. Escolheu com os olhos, quando a escolha deveria ser de olho fechado e de joelho. E hoje estão vivendo de aparência. Em muitos casamentos já veio até a desfalecer, já não existe mais, já acabou. Outros vivem uma vida de violências domésticas, de incompreensão, de falta de amor. Casamento, muitas das vezes, que traz sofrimento em vez de trazer felicidade, consequência de uma escolha errada. Deus sempre está pronto a nos orientar. Deus está sempre pronto a nos ouvir e nos dar a decisão a ser tomada certa quando nós abrimos os ouvidos para ouvir e o coração para receber. E a Bíblia vai dizer que Salomão casa, versículo 2 do capítulo 11 de 1 Reis. Salomão casa com amor, passando por cima das recomendações de Deus. No versículo 3, para os irmãos terem ideia, Salomão tinha 700 mulheres e princesa, 300 concubinas. E as suas mulheres perverteram o seu coração para seguir a outros deuses do jeito que Deus havia falado. Salomão pede sabedoria, mas desobedece a Deus. Queridos irmãos, você que namora, você que é noivo, ou você até que casou, conjunto desigual, ou casou sem ouvir as orientações de Deus e hoje vive uma vida sofrida, uma vida que falta compreensão, que falta amor, que falta fidelidade. Eu quero te dizer que se deve arcar com as consequências das suas escolhas. Deus, se todos nós ouvíssemos, escutasse a voz de Deus, eu tenho certeza que as coisas seriam melhores. Deixa eu dizer uma coisa com toda certeza, para você que namora e para você que é noivo, que não casou ainda. Nunca o que começa errado vai terminar certo. Às vezes o namoro já é conturbado. Às vezes é um namoro que já acabou 3, 4, 5 vezes. Um noivado que já se desfez várias vezes e retornou. Com base bíblica e com certeza de vida, experiência de vida, eu quero dizer a você, nunca o que começa errado vai terminar certo. Agora, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Se mesmo assim você quer fazer como Salomão, passar por cima
das diretrizes, dos ensinamentos, das recomendações de Deus e quer prosseguir, é um direito seu. Deus deu ao homem o direito de escolha. Mas que nós devemos também ser responsável pelas nossas escolhas. Que nós possamos arcar com as nossas responsabilidades que virão pelas nossas escolhas. E como eu disse aqui, olha só, 700 mulheres e princesas, 300 concubinas, chegando no total de 1000 mulheres. Veja só, no versículo 4 do capítulo 11 de 1 Reis, no tempo de sua velhice, quando Salomão veio a envelhecer, as mulheres de Salomão perverteram o seu coração, e o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, como era o de Davi, seu pai. As mulheres de Salomão que adoravam outros deuses, que não eram religiosas, não compartilhavam da mesma fé de Salomão. Quando Salomão envelheceu, essas mulheres convenceram Salomão a adorar os deuses dela. Às vezes, o rapaz ou a moça diz: eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma benção, só não sou evangélico, mas frequento igreja. Mas às vezes, Deus, por bondade e misericórdia, nos orienta, os pastores orientam, vendo que isso não vai dar certo, mas toma a atitude de Salomão, no versículo 1 do capítulo 11 de 1 Reis, casa-se com amor. Que amor é esse que traz infelicidade? Que amor é esse que traz infelicidade? Que amor é esse que não traz fidelidade? Que amor é esse que traz incompreensão? Que amor é esse que muitas vezes distorce? Sabe por que hoje tem pessoas que casam com conjugo desigual, às vezes ou o esposo não é evangélico ou a esposa não é evangélica? E quando a gente imagina, eu já vi muito caso de pessoas que estão fora da igreja, que um era crente e o outro não era. E o final das coisas o que foi? Separação, ou permaneceram, mesmo tendo uma vida de infidelidade, mas que hoje os dois estão afastados da igreja. Dificilmente o que está fora entra para dentro da igreja, não dizendo que isso não acontece. Deus trabalha muitas das vezes, Deus sempre trabalha. E às vezes acontece sim, daquele que não é evangélico, aceitar Jesus, mas muitas das vezes o que é crente sai de dentro da igreja. Porque a atração de estar fora é totalmente diferente de estar dentro. É mais fácil quem está dentro sair para o mundo de quem está no mundo e entrar para dentro da igreja. Esta é uma verdade e é uma realidade. E nós vamos ver que Salomão, depois de velho, como diz o versículo 4 do capítulo 11, o coração de Salomão já não era mais o mesmo como era o de Davi, seu pai. Salomão já estava completamente afastado, desviado do evangelho. Por que Salomão estava dessa forma? Porque lá atrás Deus havia dado recomendações: retidão, guarda a lei, guarda meus mandamentos.
E nós vamos ver que Salomão distorce, esquece, abandona, não está nem aí para as recomendações de Deus. Nunca, repito, nunca o que começa errado vai terminar certo. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, as recomendações de Deus, as orientações